galera, onde é que a gente tá, rapaziada? Moleque, é maneiro, que dá até pra, ó, dá pra fazer um brownie fogo aqui, mano, ao ar livre, mano. Ó que doideira. Tu fica aqui assim, ó, tá ligado? Mano, e estamos em Seattle. Sempre mostrando onde a gente tá, é muito bacana. Cara, que loucura. A gente fez aquele nosso último vídeo de desabafo e agora, rapaziada, está acontecendo. Ali é muito maneiro, mano. Tem aquela bola gigante ali, tá ligado? É uma cidade muito louca, cara, porque ao mesmo tempo que tem muito prédio, ela é muito arborizada. É uma cidade, tipo assim, me lembrou muito aí a vez, né? Vocês me seguem há mais tempo, que a vez que eu fui pra Austrália, lembra? Lá no meio do ano passado, pra cobrir a Copa Feminina. E agora é a Copa do Mundo de Clubes, meu amigo. Estamos em Seattle. Que loucura, rapaziada. É como eu falei da última vez, gente. Tá batendo uma ansiedade em dobro, mano. Porque eu tô lembrando aqui, por exemplo, das vezes que eu fui cobrir algo fora do Brasil, né? Por exemplo, quando eu fui pra Austrália pra cobrir a Copa Feminina. Quando eu fui pra Paris cobrir os Jogos Olímpicos, né? Algumas situações de eventos esportivos que eu viajei. E aí agora, cara, junta isso com a tensão de, cara, eu tô aqui também como torcedor do Botafogo, como cara que informa sobre o Botafogo pra vocês. As viagens que eu fiz ao longo dos últimos anos aí, Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil, Série B também, é bom que a gente se lembre, né? Daquele jogo, por exemplo, lá contra a Ponte Preta, né? Que eu lembro desse jogo pra caramba, porque foi há 4 anos e o jogo foi 0-0, o jogo do acesso acabou não sendo, o acesso foi dentro da nossa casa, enfim. Sensacional, rapaziada. E agora está na Copa do Mundo de Clubes. O Pedro Certezas postou um vídeo super bacana, né, do Botafoguense de 2021, depois daquela derrota pro Brusque, até o Botafoguense de agora de 2025, às vésperas da Copa do Mundo de Clubes. É isso. Vamos pra cima, família. Não temos nenhuma novidade assim tão considerável referente a, enfim, mercado, nada, até porque a janela fechou, né? E nós tivemos aí todos os jogadores, né, que foram inscritos na Copa do Mundo de Clubes. Vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada. Foi a inscrição oficial do Botafogo, beleza? A gente vai colocar aqui para vocês darem uma olhada. Alguns jogadores que não foram inscritos, não foram pro elenco, com o elenco para o Mundial. Esses jogadores, eles podem ser negociados. Muito se fala disso, né, referente ao Elias Manuel, por exemplo. E tivemos agora uma situação do John Textor e do Arthur Jorge, né? Porque o Arthur Jorge, ele tá dando entrevista para alguns veículos, né? Ele tá passando férias aqui no Rio de Janeiro, né? Depois de participar, né, dessa reta final de temporada como técnico do Al Rayyan. Acabou não classificando a sua própria equipe para a Champions Asiática, né? E ele falou que ele tá sentindo inveja dos clubes que vão... e aí ele falou clubes no plural, né? De que vão participar da Copa do Mundo de Clubes, que ele fez por onde estar ali, que ele queria ter ficado no Botafogo, que ele queria ter se sentido valorizado, aquele papo todo que, enfim, eu discordo. Há quem concorde com ele, eu não concordo. Eu acho que ele quis sair, né? Não à toa. Porra, assim, eu fico imaginando o que teria sido, né, o vazamento da informação de que em outubro, depois daquele empate em 0-0 com o Cuiabá, o Arthur Jorge pegou um avião e foi negociar com o Sheik lá do Catar para ser técnico do Al Rayyan. Se essa notícia vaza antes dos jogos contra Atlético Mineiro, Palmeiras, Peñarol, enfim. Se essa notícia vaza, o que não teria acontecido? Talvez o Botafogo nem tivesse vencido as competições que venceu. Ele tinha mais um ano de contrato. Não entendi essa de que queria renovação e tal, enfim, né? E o John Textor foi lá e respondeu. Falou que se não quiser que toda a verdade seja dita à tona, né, ele deveria ficar quieto e que a Copa do Mundo de Clubes é para os escolhidos, tá? Então, assim, dá para perceber que pelo tom que o John Textor fala do Arthur Jorge para o Arthur Jorge, é muito difícil que a gente reveja o treinador português, por mais maior que seja o carinho que a gente tem por ele, né? A gente tem muito carinho por ele. Acho muito difícil que o Botafogo tenha Arthur Jorge novamente, outro dia, como técnico do Botafogo, né? Inclusive, ele quer voltar para o Brasil, né, tudo mais, então... Eu acho que a gente tem que se acostumar com a ideia do Arthur Jorge talvez treinar outra equipe aqui no Brasil, tá?
Enfim, e bola pra frente, vida que segue, né? Quem quer continuar, continua. Quem não quer, não continua. E tivemos também as declarações do Luiz Henrique super bacanas, né? No Podpah, que foi super legal a participação dele com Pedro Certezas, ele falando lá dos detalhes, que ele tatuou o Rei da América sem ser o Rei da América ainda, que ele ficou desesperado, né? Da situação toda que ele não falou que o Galo era uma merda, que aquilo... A entrevista do Mariano, algumas semanas, pro Charla Podcast, comprovou isso, né? Aquilo foi uma invenção dos jogadores mais experientes do Atlético, Hulk, Mariano, Otávio. Eles tentaram aproveitar esse jogo para tentar desestabilizar o Botafogo no mental, já que na bola não tinha como. E acho que foi a melhor coisa, porque o Galo, o Palmeiras, a imprensa, todo mundo começou a falar que o Botafogo não tinha mental para ser campeão de nada. E esqueceram de avaliar, analisar o que aquele time do Botafogo era capaz de fazer com a bola no pé. E eu acho que toda essa narrativa foi fundamental para o Botafogo ser campeão. Eu me lembro, né, de ter feito um vídeo falando, cara, o Hulk fez todo aquele escarcéu, aquele estardalhaço, esculachou o Luiz Henrique falando que ele não chutou bola em lugar nenhum. Para depois ele dizer que ele não ouviu o Luiz Henrique falar. Ou seja, foi uma invenção, eles inventaram aquilo tudo. Aí quando eu falei isso, eu fui chamado de clubista, enfim, é lógico. E as coisas deram certo. E o Luiz falando que ele não queria ter ido embora do Botafogo, né? Que ele queria ter ficado, que... Mesma coisa, cara, é aquilo. Do Igor Jesus, do Luiz Henrique, né? São jogadores que o Almada já quis sair, era um combinado, ele queria jogar no futebol europeu. O Luiz Henrique queria ficar e o Igor queria ficar, né? A grande questão, rapaziada, é que, repito, né? O Botafogo, ele tem um dono que ele é rico. O Botafogo, ele é de uma empresa hoje que tem muito dinheiro. Mas o Botafogo não encontrou petróleo, né? O Botafogo não é um clube que ele não tem, ó, agora nós somos herdeiros, né? Bracinho cruzado e vida que segue, vamos curtir a vida. Não tem isso, cara. O Botafogo ainda tem dívida para pagar. O Botafogo ainda tem jogador que comprou parcelas a pagar. O Botafogo tem a missão de sair do vermelho e se revitalizar, né? Transformar a sua receita, transformar aquilo que o Botafogo faz em relação a prêmios, venda de jogadores, bilheteria, venda de ingresso, o seu produto como um todo, venda de camisa, sócio-torcedor. Transformar tudo isso em algo maior do que as despesas do Botafogo e as dívidas do Botafogo. Certo? John Tex, ele não comprou só o Botafogo para ser um brinquedo. Ele comprou as dívidas do Botafogo. Então, naturalmente, sim, tem que vender jogador. Vai ter que se desfazer de atletas. Para trazer esses jogadores, você tem que fazer um acordo, por exemplo, o Almada. Se não fosse o acordo do Lyon, o Almada não viria para o Botafogo. A gente está vendo quantos jogadores a gente não vê aí de equipe. O Gerson, por exemplo, né? O Gerson já saiu do Flamengo para ir para a Europa 2 vezes. E está indo mais uma vez, né? O Gerson já é a 3ª vez que ele vai para a Europa, inclusive. Ele saiu do Fluminense e foi para a Itália. Saiu do Flamengo, foi para a França. Saiu do Flamengo, agora vai para a Rússia. Por que ninguém fala que esses clubes são satélites, né? Enfim, é isso. Vamos para cima. Estamos na Copa do Mundo de Clubes, rapaziada. Um abraço e fui. Caralho, é muito bonita a cidade, cara. Ó. Pô, me lembrou um pouquinho a Austrália, mano. Tá ligado? Falando alto pra caralho.